Coluna Seus Direitos, hoje com o Dr. Gilberto para falar sobre os direitos das empregadas domésticas. É isso, doutor? Bom dia. Exato. Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Maravilha. Exato. Direitos que muitas vezes são suprimidos, mas temos leis aí que estão para garantir os direitos das empregadas e dos empregados domésticos, né? Importante, é um assunto bem importante a gente comentar. Certo, vamos lá então, vamos começar então tirando todas essas dúvidas. Doutor, eu acho que uma dúvida que é muito comum em relação a esse tipo de situação é em relação ao registro dessas pessoas, né? Muitas pessoas acabam trabalhando como empregadas ou empregados domésticos sem um devido registro, né? Acha que um acordo informal ali é o suficiente. Como é que funciona exatamente o tipo de registro para essas pessoas? Ele é um colaborador como qualquer outro nesse sentido, mesmo trabalhando numa residência? Como é que funciona? O proprietário da residência, quem assina a carteira dessas pessoas? Especificamente em relação aos registros, como é que é realizado esse tipo de trâmite aí? Tá, vamos conversar sobre então. Os direitos das empregadas e dos empregados domésticos foram suprimidos durante muito tempo. A legislação é extremamente recente, é de 2015. Né? Então, é uma classe de trabalhadores que durante muito tempo viveram na informalidade. E um fato curioso é que, mesmo após o advento dessa lei, a Lei 150 de 2015, o número de trabalhadores informais cresceu ainda mais. Então, mesmo com a legislação, com os patrões, os empregadores cientes de que necessita fazer o registro, o número de trabalhadoras informais só cresce, que é uma informação que não é positiva. Então, o registro, ele é obrigatório, sempre foi, mas antes não tinha uma lei para regulamentar. Então, falando um pouco da parte histórica, em 2013 foi criada uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas, bem comentado na época, que foi bem revolucionário. Ela alterou o artigo 7º da Constituição, acrescentou o parágrafo único. Houve várias demissões também, né, doutor? Houve. Nessa época teve uma grande movimentação de empresários, de empregadores, porque quando você acrescenta direito a uma classe, a classe dominante, ela se sente desrepresentada. Então, sim, foi um embate muito grande, mas foi aprovado no Congresso, Câmara dos Deputados, e depois nos senadores. E essa proposta de emenda à Constituição se transformou numa emenda constitucional, número 72, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas, e ela acrescentou, porque antes na Constituição as domésticas eram excluídas. Então tinha lá no artigo 7º, são os direitos de todos os trabalhadores, mas ficava vago esse campo dos domésticos. Então, o que essa PEC fez? Ela acrescentou o parágrafo único, e nesse parágrafo único ela estende todos os direitos aos empregados domésticos. Então, lá nos seus 30 e poucos incisos de direitos, ela faz um adendo. Então, ela acrescenta, torna visível essa população que era muito mascarada, que vivia sem registro, na informalidade. Depois dessa emenda à Constituição, em 2013, o marco maior e revolucionário foi a criação dessa lei, porque com uma emenda é apenas um parágrafo, não é nada, né? Um parágrafo apenas. Então, ela precisava esmiuçar os direitos. Então, em 2015 veio essa lei, número 150, que daí sim, em seus 50 e alguns artigos, salvo engano, ela delimita todos os direitos bem certinho das empregadas domésticas. E o principal, que você perguntou, é o registro. O registro, obviamente, é obrigatório. Muitos patrões não registram. A gente sabe que nas cidades que a gente vive, cidades pequenas, talvez por desconhecimento da lei, tem muitas empregadas domésticas que trabalham sem registro há muito tempo. Isso não pode, porque uma vez que você não registra ou que você não vai atrás dos seus direitos, existe a questão da preclusão, da perda do direito. Então, se você está mais de 5 anos sem registro e você vai tentar pleitear essas verbas, você já perdeu dos 5 anos para trás. Então, é muito importante que as pessoas saibam que precisa registrar, porque quanto mais tempo as empregadas e os empregados trabalham sem registro, mais tempo eles já perderam, porque já prescreveu 5 anos para trás. Sim. Então, registro obrigatório, assim, sem sombra de dúvidas.
Agora, doutor, quando você diz que anteriormente essa classe dos empregados e das empregadas domésticas e domésticos era citado de uma forma muito vaga na legislação, eles estavam ali incluídos em qual situação? Eles eram citados, mas não com toda a delimitação necessária, né, para a classe deles. Antes disso, antes de 2015, como que eles eram classificados na legislação? Eles eram classificados apenas como trabalhadores urbanos e rurais. Não tinha classificação de domésticos. Entendi. Então, só em 2013, com essa proposta de emenda à Constituição, que eles foram incluídos. Então, antes, se agora já tem muita informalidade, pensa antigamente, em que não havia nenhum respaldo jurídico para você requerer. Porque hoje, uma empregada doméstica, ela pode chegar e falar para o seu patrão, ó, me registra, a lei está aqui, eu preciso de férias, 13º, FGTS, DSR, tudo delimitado porque a lei está aqui. Antes de 2013, elas não tinham esse respaldo. Então, a informalidade crescia muito. Hoje não, hoje tem um respaldo e elas precisam cobrar esses direitos. Certo. Esses direitos que estão agora respaldados na legislação são quais? Esses que o senhor citou, por exemplo, os trabalhos que a gente conhece, que são registrados, que deveriam ser o caso das domésticas também, são todos esses direitos aí de férias, 13º, explica um pouquinho pra gente. Isso. Nunca deveria ter sido, né, diferenciado. Não tem por que distinguir empregadas domésticas, empregados de empresa, né? Somos todos trabalhadores, então sempre deveria ter sido assim, essa delimitação de direitos, mas infelizmente a história ocorreu assim. Mas hoje as pessoas domésticas têm os mesmos direitos. Então, quando é feito o registro do empregador, ela vai ter férias, 13º, FGTS, o descanso semanal remunerado, todos os direitos elitistas, licença maternidade, questões previdenciárias, tudo, absolutamente tudo. Uma única exceção que é curiosa, mas que não faz parte do mundo dos empregados domésticos, é a questão de insalubridade e periculosidade, que eu até conversei com vocês, né, no último mês, porque no ambiente residencial não tem insalubridade e periculosidade. E para caracterizar empregado doméstico, um dos pontos chaves, uma das características é a residência. Então, para ser empregado doméstico, tem que ser residência. Não pode existir essa ideia de, eu tenho uma empregada doméstica que trabalha na minha loja, trabalha na empresa. Não, é na residência. Então, tem que ser critério de pessoalidade. Então, você, enquanto empregado doméstico, é contratado por uma pessoa, por uma família, não por um CNPJ. Você tem caráter de onerosidade, então, mediante pagamento. Não pode ser em bônus, em prêmios, sei lá, igual cidade pequena, às vezes o pessoal paga um porco, uma galinha. Não, tem que ser... de comida. Tem que ser onerosa, tem que ser com dinheiro. E é isso, fins, e tem que ser de forma contínua. Esse é o terceiro critério, então tem que ser contínuo. E a maior dúvida dentro do campo do direito das domésticas é o tempo. Quantos dias eu preciso trabalhar na semana para que seja configurado empregada doméstica? E a lei fala mais de 3. Então, se é mais de 2. Então, se é mais de 2, é 3 dias. Quem trabalha 2 dias na semana não é empregada doméstica, é diarista. No terceiro dia, ela já conta como empregada doméstica, e aí você tem que registrar. Então, pessoas, famílias que têm alguém que limpe a sua casa, faça os serviços 2 dias, não precisa registrar, não é empregada doméstica. No terceiro dia que ela vem semanal, aí já precisa registrar. E no caso das diaristas, imagino que elas devam ter também direitos constitucionais, mas não necessariamente ligados a essa categoria das empregadas domésticas. Uma vez que a diarista não precisa ter o vínculo reconhecido, o vínculo empregatício, elas não têm os direitos que estão dentro da CLT, nem dentro da Constituição relacionados à pessoa trabalhadora. Perfeito. Elas têm os impostos que elas mesmas recolhem previdenciários. Então, por exemplo, trabalha 2 dias, aí você pode abrir um MEI e você mesmo faz o teu recolhimento, ou enquanto pessoa física faz aquele carnê que você retira na Caixa Econômica e vai pagando mês a mês. Mas a obrigação e direitos legais do empregador para com a empregada só se ela tiver 3 dias ou mais. Certo. E em relação ao trabalho desenvolvido, doutor, tem alguma especificidade que tem de ser cumprida para que seja reconhecido nessa classe? A limpeza da casa, por exemplo,
serviço de jardinagem, vamos colocar assim, no caso, por exemplo, de um jardineiro ou alguma coisa nesse sentido, ele entra nessa mesma categoria ou numa categoria à parte? Não, é mais amplo. A empregada doméstica, ela vai ter aqueles serviços inerentes à casa, né? Limpar a casa, passar roupa, cuidar do jardim, enfim, aí entra um pouco mais num outro campo. Mas a lei não delimita quais tipos de serviços que são obrigatórios. O que a lei fala é que você precisa deixar em contrato. Então, tudo que o empregador necessitar, conste em contrato. As duas partes assinam, elas compactuam daquelas premissas e aí vai estar legalizado. Com essa relação, nessa questão de trabalho, também tem um ponto muito importante que é a questão das horas. Quantas horas a empregada ou empregado doméstico pode trabalhar no dia? Antes dessa lei número 150, 2015, não havia um tempo estipulado. Até hoje a gente vê noticiários, recentemente teve um caso em Florianópolis, de uma empregada que foi resgatada de uma condição análoga à escravidão e depois até não foi verificado que não era condição análoga, mas enfim, a gente vê no noticiário várias situações assim, porque não tinha uma estipulação de horário, então os empregadores se prevaleciam dessa lacuna judiciária, dessa lacuna de leis, e deixavam trabalhadoras com 12, 15, 20 horas por dia, sem descanso, semanalmente. Então, hoje com essa lei, a alimentação de 8 horas e 44 semanal, tu faz aquelas 8 horas na semana e as 4 horas no sábado, ou acrescenta durante a semana e não trabalha no sábado. E também uma questão que veio para melhorar o trabalho das domésticas é a divisão de horas. Você pode fazer uma contratação parcial. Então, não precisa trabalhar 8 horas por dia. Porque se é uma casa pequena, a gente sabe que não precisa ficar tanto tempo. Então, você pode ir fracionando 8, 6, 5, 4, 3... até o limite de 25 horas na semana. Aí o pagamento é de acordo com o proporcional. Tempo. Proporcional ao tempo. Tem um salário base? Então, isso é uma pergunta muito boa. Antigamente também não tinha essa questão da limitação do salário mínimo. Então, o empregador estipulava quanto ele queria pagar. Hoje não. Hoje a base é salário mínimo. Abaixo do salário mínimo, só se a carga horária for inferior. Que aí você fraciona. Mas, se não, é o salário mínimo ou o piso regional da categoria no estado. Eu até trouxe aqui um quadro comparativo que tem estados que pagam mais que o salário mínimo. E os 3 do sul são os que mais pagam. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles pagam mais que o salário mínimo, então o piso deles está em R$ 1.800, R$ 1.700 acima do salário mínimo, seguido de Rio de Janeiro e São Paulo. O resto dos estados, eles pagam ou o salário mínimo ou proporcional à quantidade de horas. E para o empregador, doutor, o que isso significa? Claro que é o correto, e evidentemente, registrar uma empregada doméstica, mas o empregador, de certa forma, também fica protegido com essa contratação, né? Evita de que ele responda por algo que ele não fez, por exemplo, no sentido de alguma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque o registro, imagino que seja uma defesa para as duas partes, né? Tanto para o contratado quanto para o contratador, né? Perfeito, sua colocação, exato. Quando a pessoa física, a família, ela registra a empregada doméstica, o empregado doméstico, ele evita uma série de problemas. Então, questões previdenciárias, uma vez que ele esteja recolhendo lá no e-social a guia mês a mês e, porventura, por exemplo, em determinado mês a empregada se afastou, se não tem o registro, ela pode cobrar dele na justiça a indenização correspondente ao período afastado. Uma vez que ele pagava o valor mensal correto de contribuição previdenciária, ela vai ter o benefício pago pela Previdência e não pelo empregador. Questões trabalhistas de processos também, uma vez que não tem o registro, né? Então a empregada pode cobrar na justiça retroativo, aí entra danos morais, né? Entra juros, mora. Então, o registro, eu sempre falo isso aqui, né? O registro é a melhor forma do empregador se precaver de ônus lá na frente que podem ser muito mais pesados do que se ele pagar corretamente. O pagamento também mensal de FGTS, multa de 40% que o empregador também paga, isso tudo vai diminuir o montante se lá na frente a empregada decidir cobrar na justiça caso ela não tenha registro.
Só que o que infelizmente ocorre é que muitas empregadas não vão atrás ou passa o tempo, aí acaba que o empregador se beneficiou e ela não tem mais o direito porque prescreveu, de cobrar. Então elas têm que estar muito atentas para que não deixem isso acontecer, porque é um direito constitucional, um direito que está na lei e precisa ser cobrado. Em quanto tempo essa situação prescreve, doutor? Vamos supor, uma pessoa trabalha na casa de uma família por 3 anos, por exemplo, sem registro, em algum momento ela decide cobrar esses direitos retroativamente. Isso é possível? Como que é feito? Sim. Igual o senhor falou, tem um prazo aí para prescrição, como é que funciona? Prevalece a mesma regra, dos 5 para trás e 2 para frente, que eu comentei a última vez. Terminou o contrato de trabalho, 2 anos para frente prescreve teu direito e 5 anos para trás é relacionado ao contrato. Então, se eu fui demitido hoje, a empregada doméstica foi demitida hoje, daqui a 2 anos, até 2 anos, ela tem o direito de cobrar as verbas de que ela trabalhou. Só que somente 5 anos do contrato para trás. Então, se ela trabalhou 10 anos, 5 anos ela já perdeu. Se ela trabalhou 5 anos, ela consegue pleitear os 5. Então, esse é o prazo. A mesma regra dos trabalhadores urbanos e rurais prevalece para os domésticos. Certo. Vamos supor assim que uma empregada doméstica foi registrada, tem todo lá a documentação certinho, comprovando que ela trabalha na casa dessa família, por esse tempo, as 8 horas diárias e tudo mais. E como o senhor colocou, tem essa questão de que a contratação, o pagamento tem que ser em dinheiro, né? Se em algum momento, por exemplo, ela é suprimida desse direito, ela passa a receber um porco mensalmente aí, deixa de receber em dinheiro. O doutor tá com cara que já recebeu um porco, desculpa. Já aconteceu alguma coisa assim, doutor? Não, porque eu vim de Blumenau, então... Não era uma área rural, nada disso. Tá bom. Mas eu sei que aqui tem esse custo. Não teria preconceito. Não, pode trazer que eu adoto o porco. Aí, ó. Caso aconteça isso, ela está registrada formalmente ali, tem de receber o pagamento em dinheiro mensalmente e passa a não receber, passa a receber de uma outra forma. O que ela pode fazer com essa informação, como que ela denuncia isso e como que ela pode ir atrás dos direitos dela que estão garantidos constitucionalmente? Sim, perfeito. Como eu falei, a caracterização exige pecúnia, dinheiro, pagamento. Então, uma vez que houve a mudança desse valor por qualquer outro tipo de pagamento, ou ela faz uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, ou ela já ingressa com uma ação direta, né? Uma vez que tem as provas, procura um advogado especialista e faz ingresso da ação. Aí ela consegue reaver esses valores. Certo. Temos alguma dúvida aí, Estela? Eu acho que o Moacir Leite perguntou aqui qual é o custo para eu registrar uma empregada por 3 dias. Acho que a gente já respondeu ali, falando do salário base, que é o salário mínimo, né? Então, daí fica um acordo entre empregado e empregador, ali se você trabalha 3 dias, ou só meio período, meio salário, alguma coisa assim, né? Isso, 3 dias ele vai registrar no mínimo, né? Da empregada doméstica, que é 3 para frente. Então, ele vai pagar tudo no mínimo, o proporcional a 3 dias de trabalho. O que vai alterar proporcionalmente a quantidade de horas que ela vai ficar esses 3 dias. Porque ela pode ficar só 3 dias trabalhando 8 horas e 44 ali naquele dia, ou ela pode ficar 3 horas naquele dia, meio período. Então ele tem que haver esse contrato. Foi bom tocar nesse assunto, eu até também trouxe uma tabela, porque essa questão das domésticas tem algumas peculiaridades que não tem no trabalho empresarial, enfim, urbano e rural da CLT. Com essa fração de horas, isso implica nas férias. Então, quando você contrata uma empregada doméstica por uma jornada inferior a 8 horas e 44 minutos semanais, ela não tem mais direito àqueles 30 dias de férias. Então, é fracionado. Então, por exemplo, alguém que trabalha 12 dias, ela vai ter de 11 a 15 de trabalho semanal. Então, férias é só para quem trabalha 8 horas e 44 na semana. Inferior a isso, vai fracionado. Então, trabalhou 18 dias... 18 dias de férias para quem trabalha até 25 horas na semana. 16 dias de férias para quem trabalha até 22 horas na semana. 14 dias de férias para quem trabalha até 20 horas na semana. E 12 dias de férias para quem trabalha 15 horas na semana. Então, esses horários, 25, 22, 20, 15, é dividido na semana. De 3, né? Porque o mínimo é 3, de 3 a 6 dias na semana. Segunda, terça, quarta, sábado, se porventura delimitar.
então isso vai implicar nas férias. Só vai ter os direitos aos 30 dias de férias se você trabalhar mais que 25 horas na semana. Que daí, no caso, daria 6 horas por dia para dar 30 horas na semana. Mas se trabalhou 5 horas por dia e no final daquela semana fechou 25 horas, aí você não tem mais os 30 dias de férias, aí diminui. Isso daí que o senhor comentou que parece que 12 dias não tem direito, é isso? Não tem direito às férias, no caso? Tem direito às férias, mas é fracionado. De 11 a 15 horas de trabalho semanal, você vai ter 12 dias. Então, entendi. Mesmo que você trabalhe o mínimo, se você chegar nessas 15 horas, de 1 hora na semana, não tem como ser 1 hora porque são 3 dias. Então, se tu trabalha 1 hora por dia durante 3 dias, vai ser 3 horas semanais. Então, de 3 horas até 15 horas semanal, você tem direito a 12 dias de férias. Isso que o senhor comentou, doutor, sobre não existir necessariamente uma exigência do trabalho desenvolvido, né? O que essa pessoa vai executar na residência dessa família, enfim, me surgiu uma dúvida. A gente está sempre acostumado a falar empregadas domésticas, né? Como se fosse um serviço só delimitado a mulheres, né? Feminino. O senhor até logo no começo falou exatamente empregadas e empregados domésticos, Sim. né? No caso, por exemplo, de uma propriedade no interior, uma propriedade rural que tem ali os conhecidos caseiros, né? Que a gente entende que geralmente é uma função mais masculina, né? Pelo menos no que a gente observa, geralmente são homens ocupando essa função. Esse caso seria também de um trabalhador doméstico, essa pessoa que é responsável por cuidar dessa propriedade? Sim, a lei não distingue sexo, tanto que na própria lei ela usa o termo empregado. Curiosamente, na cultura nossa, a gente tende a falar empregado porque é mais comum. Então, a gente tem mais essa visão porque é o que está aos nossos olhos. Mulheres trabalhando como empregada doméstica. Mas na própria lei ela fala empregado doméstico. Então, o próprio caseiro, ele tem que ser registrado porque ele faz o serviço para uma família, mediante pagamento, de forma contínua, pessoalmente. Então, tem que ser registrado. Um homem não vai diferenciar o registro, enfim. Doutor, tem uma questão aqui, uma pessoa questionando algo aqui. Ele diz o seguinte, o Fernando José, inclusive, ela sim tem direito a um intervalo de 1 hora, no mínimo, de descanso para a refeição. Hoje também tem que ficar claro, o piso salarial da doméstica em Santa Catarina é de R$ 1.521. O de Santa Catarina, não o nacional. Ele falou do piso salarial, que é o regional, que tem o salário mínimo, que é 1.320, e o piso regional, que é esse valor que ele comentou. E a questão do intervalo é o mesmo direito que eu já comentei para os demais trabalhadores. Acima de 6 horas, você tem direito a 1 hora de almoço, né, intervalo refeição, que pode ser estendido a 2 horas, ou que pode ser reduzido para 30 minutos. Então, se a empregada ou o empregado doméstico quiser reduzir esse intervalo, ele pode, mas tem que estar previsto em contrato. Porque muitas vezes não é necessário fazer 1 hora ou 2 horas de intervalo. Então, acima de 6 horas, essa é a mesma regra de todos os trabalhadores, acima de 6 horas, 1 hora de intervalo de refeição. Abaixo de 6 horas e acima de 4 são 15 minutos. Suprimiu esse intervalo de 1 hora ou de 15 minutos, o empregador suprimiu, não deixou o empregado ter esse intervalo, paga como hora extra 50% a mais. Acho que também é importante colocar, doutor, o senhor tinha comentado no início, que tem constitucionalmente o direito de 1 dia de folga na semana, é isso? Isso, o DSR, Descanso Semanal Remunerado. Essa lei, ela trouxe também esse ponto para evitar que os trabalhadores, os empregados trabalhem 7 dias corridos, o que é vedado constitucionalmente, né? Então, você só pode trabalhar 6 dias seguidos e tem que ter 1 dia de folga. E entre uma jornada de trabalho e outra, precisa ter 11 horas de descanso. Então, é costumeiro em relações empregatícias com o empregado doméstico que muitas vezes a empregada durma no trabalho, durma na casa, resida. Então, nesses casos, não pode deixar trabalhando de noite, de manhã, só porque está em casa. Não, tem que ter um intervalo de descanso de 11 horas entre um dia e o outro. Ou seja, vai para casa, vai dormir em casa. Se tem uma residência, vai dormir em casa, ou se mora longe e prefere dormir no trabalho,
tem que ficar sem trabalhar, senão recebe como hora extra. Essa sim. questão das horas extras também é muito importante, porque passou as 8 horas e 44 ou qualquer outro horário convencionado em contrato, começa a contar a hora extra, pagando 50% a mais. Todos os direitos estabelecidos aos trabalhadores rurais e urbanos comuns. Uhum. Então existe esse mínimo de pelo menos 3 dias na semana, mas o máximo seriam 6 dias. Fora Isso, disso... 6 dias mais o descanso, que é pago também. O descanso é um dia para você ficar em casa descansando, mas você recebe DSR. Então é englobado, conta como tempo de serviço, 7 dias seguidos, depois 14, mas você vai ter a cada 6 dias o período de descanso, 24 horas de descanso com esse intervalo de 11 horas de uma jornada para outra. Maravilha, doutor. Se tiver então algum empregado ou empregada doméstica nos assistindo agora que não está registrado, o que ele tem que fazer? Ele vai falar com o patrão, com o empregador, busca os direitos já com o advogado que é responsável por essa causa, enfim, como que ele deve proceder nesses casos? Olha, a gente sempre orienta a tentar resolver primeiro amigavelmente, de forma extrajudicial. Então, converse com o seu empregador. Na maioria das vezes não vai haver um acordo, uma parte vai achar que não está justa, a outra vai discordar, mas o principal é tentar resolver extrajudicialmente. Faz o cálculo, aí vai precisar da ajuda de um advogado, um contador, para fazer o cálculo de todos os anos que não foram pagos as verbas, né, sem o registro, informe esse valor e espera o pagamento. Não havendo pagamento e não havendo concordância do empregador, aí tem que fazer uma consulta com o advogado para ingressar com ação pleiteando os direitos. Maravilha. Então é isso. Fica então o recado a todos os empregados e empregadas domésticas. Importante, busque os seus direitos garantidos constitucionalmente, né? Conversamos então com o Dr. Gilberto para esclarecer todas essas questões para a gente. Obrigado, doutor, pela sua participação, como sempre, muito esclarecedor. Obrigado. Obrigada.